Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Hoje, quem vai me acompanhar nessa conversa é a Mayara Santos, presente aqui conosco pela primeira vez. A Mayara trabalha lá no ateliê de conteúdo. Tudo bem, Mai? Oi, pessoal, tudo bem? E o nosso convidado hoje é o Wellington Vitorino, que eu já vou apresentar para vocês. Mas primeiro, oi, Wellington. Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem com a gente, e vocês? Tá bem nessa quarentena? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar participando aqui. Conheci a Mayara já faz um tempo e fiquei muito feliz pelo convite aí que ela fez em nome da Atitude Empreendedora e do trabalho que vocês vêm fazendo no ateliê de conteúdo. Legal, é um prazer estar com você aqui com a gente. Então, antes da gente começar as perguntas, eu vou apresentar um pouquinho quem é você, para quem não te conhece. Então, o Wellington é fundador do Instituto For, é uma organização que existe desde 2017 e responsável pelo ProLíder, que é um programa de desenvolvimento de lideranças jovens no Brasil. Ele começou a trabalhar cedo, aos 7 anos, vendendo água e refrigerante nas praias do Rio de Janeiro. Aos 12, abriu uma pequena fábrica de doces e contratou seus primeiros funcionários. Quando ele estava no terceiro ano do ensino médio, conseguiu uma bolsa para estudar em um colégio particular e se deparou com a diferença do ensino público e privado. Foi um dos fatores que o motivaram a se dedicar à educação. O Wellington é formado em administração de empresas pelo IBMEC. É isso? Isso. Então, vamos lá. Conta pra gente, Wellington, o que te motivou a criar o Instituto For e por que você criou essa iniciativa? Tudo surgiu, o Instituto, na minha visão, acho que hoje eu tenho isso muito claro, né? Eu fundei, eu estou por meio do ProLíder, que é hoje o maior programa de formação de lideranças jovens do país. A gente seleciona talentos aí de 16 até 35 anos, nossa média de idade por volta de 24 anos, e eu tinha um desejo muito intenso de ajudar a formar as novas lideranças para o país. Eu estou falando de um cenário muito diferente do cenário atual. Falar hoje em formação de lideranças fica praticamente claro na sociedade que o Brasil precisa começar a investir na sua juventude, precisa começar a investir mais na formação dos seus novos líderes, tanto para o meio público quanto para o meio político, meio privado. E eu tive essa ideia de criar o ProLíder, né, que depois nós formalizamos como Instituto For, no dia após dar uma palestra junto com o Nizam Guanais no dia 23 de novembro de 2015. O Nizam, naquela época, falou algo que me impactou muito. Basicamente, o que ele falou é que os jovens poderiam estar fazendo, ele acreditava que não estavam fazendo, que o Brasil era um país cheio de grandiosidade, mas cheio de grandes problemas, e a juventude precisava começar a se movimentar. E eu saí daquilo dali pensando muito que eu poderia estar fazendo mais também, e daí surge a ideia do ProLíder. E depois do ProLíder, o ProLíder, a gente deu início, né, a primeira turma no dia 14 de maio de 2016, e a gente formaliza o Instituto For ali no final do ano de 2017. Então, o grande motivador que nos motiva até hoje é que a juventude brasileira não tem ativo melhor no Brasil do que a juventude brasileira. E o nosso bônus demográfico, ele de certa forma está acabando, né? Não teve nenhuma nação no mundo que conseguiu construir uma nação desenvolvida que não tenha utilizado a sua força jovem. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tiver 45 anos, 55 anos, daqui a 20, 30 anos, e nós não fizermos nada agora, corre o risco do Brasil se tornar um país envelhecido e não desenvolvido. Eu aproveitei que no ano de 2016, o ano que a gente lançou o ProLíder, eu estava me formando no IBMEC e construí o business plan do Instituto For, baseado ali como minha monografia, né? E eu utilizava o case do ProLíder, eu já tinha um case e criei o business plan do Instituto For como monografia, respaldando com o case do ProLíder. Então, foi assim que a gente começou tudo, detalhando um pouquinho mais. Primeiro ano do ProLíder eu tinha 13, 14 mil reais, coloquei do meu bolso, era uma grana que eu tinha na época. 20 mil reais eu peguei emprestado com os amigos e 20 mil reais uma pessoa da família Brenan, o Antônio, doou pra gente na pessoa física. A gente não tinha CNPJ, não tinha nada, basicamente esse dinheiro do Antônio era para pagar o coffee break, ele me dava
a quantidade de dinheiro sempre que eu encontrava com ele. No total, deu mais ou menos aí 20 mil reais para poder nos ajudar, que foi uma das primeiras pessoas que acreditou, né? A primeira pessoa que acreditou na ideia do ProLíder foi o Fernando Schuller, que é uma pessoa que eu respeito e admiro muito. Ele foi ex-diretor do IBMEC e curador do Fronteiras do Pensamento, um dos fundadores lá, hoje é professor do INSPER. Eu respeito muito e admiro. E o Antônio também foi uma das primeiras pessoas que acreditou. Então foram os 13, 14 mil reais que eu tinha, os 20 mil reais que eu peguei emprestados, os outros 20 mil reais aí que o Antônio colocou. E aí, no final do ano, para o negócio continuar seguindo, a gente precisava formalizar, né? Então, a gente começou a dar entrada no processo de formalização em 2017. Então, basicamente, a história que deu início ao Instituto For foi essa. O Instituto, a gente não pensou assim, vamos criar um instituto, né? Primeiro, a gente criou um projeto, um programa, o negócio foi dando certo e a gente decidiu expandir, porque a gente acreditava que dava para ter mais coisas, mais iniciativas interessantes que eu vou falar um pouquinho mais à frente aí para vocês. A partir do momento que você teve essa ideia do projeto, o que você e as pessoas que te ajudaram criaram como diferencial com essa ideia de formar lideranças jovens, né? O que é essa metodologia do ProLíder e do Instituto For que vocês fazem diferente de todo mundo? Qual foi a sacada que vocês tiveram para que essas lideranças realmente emerjam e, enfim, vão para o mundo fazer a diferença? A base em si da idealização foi minha, e é uma coisa que eu pouco falo, mas a minha intenção era eu participar da primeira turma do ProLíder, sabe? Então, talvez eu tenha imaginado o que eu considerava na época, entre aspas, como um mundo ideal de formação, e que eu, como jovem também na época, aí com 21 anos de idade, gostaria de estar presente. A gente tem excelentes faculdades, mas no modelo sempre mais tradicional, undergrad, no caso aqui no Brasil, de graduação, pouco a gente pode falar que um jovem sai da faculdade formado para ser um líder, ou então, é melhor do que a palavra formação, de se desenvolvendo, né, para ser liderança, né, porque as matérias são um pouco mais engessadas, menos práticas. Então, eu queria, de certa forma, eu acho que eu quis muito entrar no IBMEC. O IBMEC foi um dos principais objetivos que eu já tive na minha vida, de entrada. Eu já tive outros grandiosos, mas naquele momento eu tinha muito pouco recurso, muito poucas condições, então por isso que eu considero que o objetivo que eu tenho maior carinho, né, porque era uma época que eu tinha menos possibilidades, então aquela vitória foi muito almejada, né? Então, mas eu entrei lá dentro e eu achava que faltava alguma coisa. Então, o primeiro passo foi: vamos colocar as pessoas numa sala para poder transmitir conhecimento, para poder criar conhecimento, compartilhar conhecimento, e daí começar a surgir iniciativas também. Depois eu vou falar um pouco mais dos projetos que saíram do ProLíder, que estão tendo êxito, estão multiplicando o nosso impacto por meio das lideranças que a gente passaram pelo programa, né, que nós desenvolvemos. Então, conseguimos desenvolver. Então, eu acho que o primeiro ponto foi esse. E para isso dar certo, uma premissa assim que a Fundação Estudar me ensinou, acho que a vida já tinha me ensinado, mas eu acho que ficou muito claro na Fundação Estudar. A Fundação Estudar é uma organização brasileira sem fins lucrativos de incentivo à educação. Ela foi criada em 1991 pelo empresário Jorge Paulo Lemann, que custeia bolsas de estudos para graduação e pós-graduação. Então, uma das premissas do programa era gente boa. Então, então, o nosso melhor benchmark de gente boa é a Fundação Estudar. O outro ponto era, do outro lado, a gente precisava de formadores. Mas a gente não queria o professor tradicional da faculdade, sabe? Até poderia ter, não tem problema, mas a gente queria pessoas tanto que tivessem um viés acadêmico quanto um viés profissional, né, um viés um pouco mais prático ali de empresa, quanto gente que tem esses dois vieses e tal, tanto meio prático quanto meio acadêmico. Então, uma premissa nossa: vamos tentar convencer grandes referências, pessoas às vezes que nem dão aula em instituições de ensino, a dar aula dentro do ProLíder. Então, acho que uma das grandes sacadas nossas foi talento de um lado, e benchmark total da Fundação Estudar e das universidades fora. Do outro lado, imagina um triângulo, né? De um lado ali os talentos, né, e tal, ali no topo.
de um lado, os formadores como base, pessoas assim que dificilmente fazem parte de outros programas, então a gente tem um quadro de formadores que eu acho que é difícil encontrar em outros lugares, até hoje a gente ainda não encontrou outro lugar que consegue reunir tantas pessoas assim, e do outro lado, bons parceiros. Então, um dos grandes parceiros que a gente teve no início foi a Ambev. Então, basicamente, essas 3 coisas eu falo que a gente fez ProLíder com 3 coisas básicas e tal. Então, a gente precisa de talento, no topo a gente precisa de bons parceiros, e do outro lado a gente precisa de bons formadores. E no meio, essa metodologia envolvendo desde cases, resumo, relatórios de aprendizado após a formação, e idealizei, e depois eu comecei a pensar no meio do programa que nós tínhamos um ativo de pessoas muito bom ali e tal, um material assim muito bacana do que estava sendo construído e precisava ter algum projeto, que hoje a gente chama de empreendimento final do ProLíder, né? Que tem alguns cases que, graças a Deus, estão aí sendo bem sucedidos e estão dando resultado, já multiplicando o impacto daquela sementinha que foi plantada lá atrás. Quer contar um pouco desses cases de sucesso? Um deles que eu gosto muito se chama Legisla Brasil. Basicamente um empreendimento que veio para poder selecionar talentos para atuar nos gabinetes dos legisladores. E num processo muito favorável, porque a gente começou a trabalhar, depois o Brasil começou a enxergar que era importante ter esses movimentos, e aí surgiram as lideranças políticas de renovação política, como Vinícius Poit, como Renan Ferreirinha, a Tabata Amaral, Felipe Rigoni. E essas pessoas buscam por inovações. E uma das inovações que antes não acontecia era literalmente que quem trabalhava no seu gabinete era o teu motorista da campanha, teu cargo comissionado era, sei lá, a pessoa que você conhecia, que te ajudou ali, e não necessariamente essas pessoas eram as melhores para ocupar esses cargos, que muitas vezes são cargos técnicos, né? Então eles vieram muito com essa pegada e fizeram já, sei lá, acho que mais de 15, 20 processos seletivos para vários desses candidatos que eu já falei, para alguns desses, e enfim. E aí outros candidatos que não são de renovação começam a olhar e pedir também, pô, será que não dá para fazer aqui? Então começa a ver a juventude começando a trazer coisa nova, acho que talvez fiquem com um pouco de medo de ficar para trás, então eles começaram a fazer. Então, por que esse me dá muito orgulho, né? Porque tem uma escalabilidade muito grande e tem um impacto real. É como se nós elegêssemos uma pessoa que nós acreditássemos sendo de renovação, só que nós não teríamos a garantia, entre aspas, que essa pessoa conseguiria selecionar as melhores pessoas possíveis para estar lá, e hoje tem uma instituição que está olhando para isso nesse sentido, que era uma coisa que anteriormente isso não era feito. Então, acho que tem vários processos aí de aprendizados nesse case. Um outro case também que é super bacana é um case da Emerge, por exemplo, que faz a conexão entre ideias do meio do campo acadêmico, né, de inovação e tecnologia, com as empresas. Então você tem um empreendimento que faz essa conexão entre as demandas que o mercado precisa, junto com as ideias / possíveis soluções que a academia traz, também é uma outra coisa que nos dá muito orgulho também de que começou a ser desenvolvido ali dentro do ProLíder. Mérito total dos participantes que desenvolveram, porque muito do nosso foco do Instituto FOR é formar pessoas para atuar dentro do meio público / político e do meio empreendedor. Então a gente já tem 2 vereadores dentro da nossa comunidade, tem pessoas que querem vir como vereador esse ano, tem alguns que querem vir como deputados no próximo. Então a gente tem o Instituto FOR em cima, 2 pilares, o pilar de política e meio público, e do outro lado meio empreendedor, como a gente cria uma nova geração de pessoas para atuar no meio público, no meio empreendedor, esses novos tomadores de decisão, né, para ser futuras referências nessas 2 áreas. E embaixo a gente tem o ProLíder, que é o programa de formação. Depois a gente tem a comunidade, já com 135 membros dentro da comunidade, e já em destaque vários deles, tanto na pessoa física quanto por meio dos seus empreendimentos. E a gente tem outras iniciativas, como, por exemplo, o For Summit, que foi um dos maiores eventos de discussão do Brasil acontecendo no Brasil, porque uma das nossas indignações é porque o maior evento de discussão do Brasil não estava acontecendo no Brasil, estava acontecendo fora, que é a Brasil Conference, que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, mas a gente acreditava que dava para fazer algo inspirado na Brasil Conference aqui, com um pouco ali de inspiração do SXSW, que é aquele grande evento de inovação e tecnologia, e também do Fórum Econômico Mundial. Por que a gente não poderia começar a construir? E já tá vindo coisa nova aí online, que precisa recuperar aí a receita aí desse ano aí que a gente estava esperando, que em função da crise aí do Covid-19, as coisas tiveram que ser mudadas e ajustadas. Então a gente, nas próximas semanas, já vamos lançar aí um programa de
liderança, um programa de liderança aí para pessoas que estão em cargos ali gerenciais, pessoas que já tocam time dentro das empresas, e um outro programa direcionado, um programa de gestão de crise para pessoas que têm instituições, né, sem fins lucrativos, né, terceiro setor, e para empreendedores em estágios mais iniciais, que é o que a gente que já fatura, a gente que já está com produto e tal, mas estão tendo dificuldades agora nesse ambiente de crise. Então todos os nossos programas sempre, enfim. E o Wellington, a gente sabe que você traz esse lado empreendedor desde cedo. Desde criança você já tinha traços empreendedores. Você quer contar um pouquinho pra gente como que isso nasceu com você? Como que você foi nutrindo esse seu lado de empreender e trazer pessoas junto com você, e mobilizar pessoas pelas causas a quais você acredita? Meu pai sempre levava a gente para poder ir para a praia junto com a minha mãe. Deixar claro, meus pais são separados, né? É um negócio que eu sempre falo, mas eles sempre tiveram um carinho muito grande pela relação, por ter eu e meu irmão ali no meio. Então, eu sempre vi muito meu pai, então ele foi muito presente na nossa educação. Teve só um momento na minha vida que foi um pouco menos, mas um período muito pequeno da minha vida. Então ele sempre foi muito, muito presente, e meus pais tinham uma preocupação desde o início da vida, da nossa vida. Eu acho que eu tenho uma clareza muito forte em relação a isso, de ensinar para os filhos o valor do trabalho e o valor do dinheiro. Então, minha primeira experiência de trabalho foi aos 8 anos de idade, assim que costumo falar, vendendo água e refrigerante na praia de Saquarema, que é a região dos lagos aqui do Rio, junto com meu pai. E ele fez uma proposta para mim e para o meu irmão, se nós vendêssemos aquilo dali em conjunto, eu e meu irmão, a lucratividade ficava para a gente, depois ele ia querer o dinheiro que ele colocou de mercadoria. Super justo isso, e nós iríamos só trabalhar atendendo as pessoas da barraca, basicamente ali oferecendo para as pessoas que estavam próximo da barraca, e ele junto com os outros vendedores saíam pela praia andando, porque a caixa é muito pesada com os produtos, você ficar andando na areia e tal. Então foi basicamente assim que começou. Eu voltei para minha casa querendo vender a minha mãe. Eu sempre brinco, falo isso, porque aquilo dali eu acho que foi... Eu comecei a descobrir, fala de um amigo meu no ano passado, o Leiser Pereira do Empodera, que faz o trabalho com talentos, com jovens, enfim, com diversidade. Ele falou, sempre que eu penso do Wellington, ele descobriu muito rápido ali o que ele gostava de fazer, e faz total sentido. Eu descobri que eu gostava de vender. Essa era uma das coisas. Eu gostava de lidar com o público, de falar com as pessoas, eu gostava de pensar naquilo. E eu lembro naquele dia eu vendi muito rápido, e eu chego pro meu irmão, falo para ele, vamos comprar um pouco mais, e meu irmão vai lá, não quer, porque a gente já tinha vendido muito, podia não vender, eu vou, vendo, volto e vendo de novo, e lucrei, sei lá, 3 vezes mais do que o meu irmão. Então, já tinha um negócio meu ali também, eu acho que de uma ambição positiva ali, de você querer crescer, querer fazer mais, e querer ganhar mais e tal. Então, aí eu comecei a vender bolinha de gude na porta de casa, sacolé, picolé, a gente catava latinha, papelão, garrafa, timone, e eu falo isso com o maior orgulho, porque enquanto meus amigos estavam ali fazendo coisas, estava eu e meu irmão ali com o carrinho de mão, pedindo pro vizinho reservar pra gente ali, quando ele tivesse garrafa e tal, e a gente pegava isso, vendia no ferro velho, era quase coleta seletiva aqui das quadras aqui do meu bairro, e no final a gente tinha que colocar o dinheiro numa caixinha, que no final do mês era dividido entre 2 partes. E aí, com 12 anos de idade, eu começo a vender picolé dentro do 7º Batalhão de Polícia Militar, com o acordo de mostrar para os coronéis o meu boletim. Então, eu passei a firmar compromisso e responsabilidade com pessoas que não eram da minha família. Isso foi ótimo, porque isso me dava uma pressão muito forte. E, normalmente, a gente só tem essa oportunidade ou possibilidade quando nós conseguimos o nosso primeiro emprego, que aí você não está prestando contas, entre aspas, só para os seus pais, né? Você está prestando conta para o teu líder, para o teu patrão, enfim. Então eu tinha que fazer isso. E o batalhão era muito bom, porque me dava uma lucratividade boa, porque eu vendia picolé de 1h da tarde até as 2h30, vendia uma média de 95 picolés, comprava 45 centavos, vendia R$1. Ganhava mais ou menos R$50 em 1h30 de trabalho, vezes 5, 250, vezes 4, R$1.000. Então eu ganhava com 12 anos de idade R$1.000. 2 salários mínimos e meio, na época o salário mínimo, se eu não estou enganado, era R$380. E com esse dinheiro eu comecei a investir na produção de doces caseiros, como brigadeiro, beijinho de coco, cajuzinho, casadinho, doces que normalmente aqui no Rio a gente vê em cima do balcão da padaria, né? E aí, nesse sentido, eu me tornei ali independente financeiramente da minha família. Ajudava em casa, então não precisava botar comida dentro de casa, essa não era a minha realidade.
Graças a Deus, sei que as pessoas às vezes olham, nossa, mas você vendia picolé, você vendia, sei lá, tem gente que fala, você vendia bala no sinal, não. Eu vendia, assim, tinha um estímulo, sim. Aí chegou uma hora que minha família, pouco falo isso também, não é que eles não apoiavam tanto, achavam que era um pouco loucura, no início achavam que eu estava sendo um meio louco de vender picolé onde que as pessoas andavam armadas, dentro do batalhão, tudo isso. Mas depois entenderam que as pessoas lá gostavam de mim, porque eu terminava de vender o picolé, ficava lá até as 5 horas da tarde. Então, levando ofício de um lado para o outro, então eu aprendi um pouco que era trabalho ali também no batalhão, algumas coisas mais de escritório. Acho que minha vida empreendedora começa nesse sentido, e começando a refletir muito novo das coisas que eu estava fazendo, porque o batalhão também me deu essa possibilidade de conviver com pessoas mais velhas, começar a criar planos para minha vida. Então, desde os 14/15 anos de idade, desde 14 anos de idade, eu viro o ano, eu tenho as minhas metas, eu tenho as coisas a cumprir. Eu aprendi isso muito claro lá no batalhão. Eu via os caras falando de meta, eu via eles falando sobre objetivos que se tinha, eles me estimulavam, assim. Na época, meu sonho grande era ser o comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, chegar a secretário de Segurança Pública. Muitos falavam para mim, vai, Pelezinho, vai, outros não, pô, você pode alcançar cargos e posições muito relevantes antes, literalmente, de chegar a coronel da Polícia Militar, comandante e tal. Então eu acho que você pode fazer diferença em outras áreas. Então tinha um estímulo e um incentivo de uma maneira muito orgânica e convivendo. Então hoje eu não tenho medo de fazer uma reunião, sei lá, com uma pessoa muito rica ou com uma pessoa muito influente, com uma pessoa que tem um background muito grande, porque eu aprendi muito rápido o que era relações de poder na época que eu convivia no batalhão lá com o coronel. O porquê que você nunca desistiu de estudar? Por que você sempre valorizou tanto a educação ao longo da sua vida? Eu posso falar que eu comecei a valorizar muito a educação e entendi que isso iria exponencializar ali depois que eu consegui a bolsa ali que os militares foi. Antes eu era muito bom aluno, tinha estudado numa escola privada de bairro, assim, escolas assim e tal. Depois fui para a escola pública e eu acho que foi bom também, porque eu teve um choque de realidade na minha vida que eu fui falar, cara, que é bem diferente. Depois voltei para a escola privada, aí fui estudar na escola técnica lá do Grupo Pão de Açúcar, Nata, uma escola sensacional, mas a formação geral era da escola pública, mas, enfim, tenho muito orgulho de ter passado por lá, e depois fui para a escola Parque. Então eu tive vivência desde escola pública não boa, escola pública boa, que era o técnico e tal, e desde escola privada de bairro, que também não era muito boa, desde escola privada muito boa, como a escola Parque da Gávea e tal. Escola Parque é uma escola construtivista fundada em 1970 no Rio de Janeiro. Então, acho que primeiro eu soube pela minha mãe, depois acho que pelo meu irmão, que foi um espelho em educação, sempre foi sempre muito bom aluno. Eu chegava em casa lá, depois que eu entregava os docinhos, às vezes eu terminava de entregar muito tarde as coisas que eu fazia e tal, tava meu irmão estudando, tava ele se esforçando. Então, você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro, você pode... Talvez eu teria vários negócios aqui em São Gonçalo e tal. Se você só exponencializa o que você está fazendo com o estudo e tal. Tem histórias de gente que eu admiro muito que não precisou estudar, que criou impérios e tal, mas eu acho que hoje em dia você só exponencializa. Não estou falando necessariamente que você precisa entrar para uma faculdade, para a melhor faculdade do mundo e tal, mas o estudo é uma coisa que constantemente você tem que valorizar e ter apreço, e você gosta muito de trabalhar, e do outro lado você gosta de aprender, isso te leva, sem sombra de dúvida, para mais longe do que você só ir tentativa e erro, empirismo, e por aí vai. Como que está sendo esse período de quarentena para você? Agora que as pessoas estão ficando em casa, muitos têm que se adaptar com métodos de trabalho. O que você está fazendo? Como você está gerindo? E qual está sendo o lado positivo e o lado negativo disso tudo? Eu estaria agora nos Estados Unidos. Eu estava passando por um período lá, consolidando o inglês e começando a buscar algumas alternativas, muito de visualizar boas oportunidades de negócios, coisas para trazer aqui, coisas para interligar os países, enfim. Estava começando a dar os próximos passos e tal. Eu voltaria na semana do dia 16, 17 de março, mas eu logo percebi que estava uma confusão lá fora. Eu falei, não vou arriscar aí, e depois já vou voltar daqui a um mês, vou ver o que vai dar e tal. Então, eu preferi vir para a casa da minha mãe, eu preferi vir para o melhor lugar do mundo, aqui a casa da minha mãe e tal, e eu estou utilizando muito esse espaço de tempo para conseguir me organizar, algumas coisas que estavam atrasadas e tal, tirar essas coisas literalmente do papel e começar a me estruturar um pouco melhor. Eu acredito que eu já tive algumas oportunidades na minha vida
de conseguir fazer isso. Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu descolei o fêmur da bacia e tive que colocar um parafuso. Eu tive que ficar 50 dias sem pôr o pé no chão, sem sair de casa. Eu já tinha uma vida muito ativa. E era na época da gripe suína. Eu estou falando de junho de 2009 e tal. Na época da gripe suína, na época que morreu o Michael Jackson e tal. Eu lembro até hoje essas cenas eu na frente, enfim, da televisão. E eu lembro que foi a época que eu mais ganhei dinheiro com docinho, porque meu pai ajudou na operação de ajudar nas entregas. Ele não era envolvido, mas ajudou para eu não perder os clientes. Eu comecei a pensar, até quando eu ia ficar vendendo picolé na minha vida, e comecei a refletir o que eu viria fazer depois. Aí foi aí que eu estudei, passei em 4º lugar na escola técnica, lá o Nata, e depois que eu fui para a escola Parque. Então, aquele tempo foi muito bom. Foi um tempo que eu utilizei para poder pensar realmente nas coisas e me preparar para os próximos passos, sabe? Eu não fiquei utilizando aquele tempo como me martirizando e falando que era muito ruim, que era horrível, que o cenário era muito ruim. Então, eu acho que na pessoa física as pessoas deveriam começar a refletir sobre as suas vidas, tanto pessoal, profissionalmente e tal, e aproveitar. E aí eu acho que tem vários cursos, várias coisas aí hoje, muitos recursos disponíveis para as pessoas começarem. O que não dá para acontecer daqui a um ano a pessoa virar e falar, pô, eu gostaria tanto de ter feito isso, e aquele período da quarentena, não fiz nada e tal. Fiquei na frente da televisão assistindo meia dúzia de reality show e série e tal. Nada problema contra reality show, nenhum problema também contra a série, mas a gente tem que aproveitar bem o nosso tempo. Então é nisso que eu acredito, né? Que reclamar não muda, e eu convido todo mundo para entrar pro time dos que fazem, e vamos junto. Esse foi o Wellington Vitorino, fundador do Instituto For. E aí, Mai, gostou da entrevista? Nossa, Mai, eu gostei bastante. A gente consegue perceber que ele é empreendedor desde criança e inspira todo mundo, até quando ele tá falando com a gente. Uma coisa que me chamou muita atenção é essa característica de esponja dele, né? Ele absorve tudo em qualquer lugar que ele esteja, né? Então, ele usa todas as oportunidades que ele tem para aprender. Isso é bastante empreendedor. Então, seja vendendo picolé na praia, seja no batalhão, nas escolas, ou até mesmo no evento, né, que ele teve a ideia para criar o ProLíder, o Instituto For. Então, me parece que é isso. Em qualquer situação, em qualquer lugar que ele esteja, ele está sempre atento para absorver o conhecimento e para, enfim, aprender alguma nova habilidade ou correr atrás de algo que ele queira. Então, isso certamente eu destacaria na entrevista. É verdade, Mar. Tanto que até nesses momentos que ele tá ali, em todos os lugares da vida dele, ele sempre busca trazer o lado positivo disso. Como, por exemplo, ele até cita do reclamar não muda a situação, entre para os times do que fazem. E é o que ele fez até quando ele já era criança, quando ele era pequeno, que ele não ficou ali esperando os pais darem dinheiro ou fazer alguma coisa para ele. Ele mesmo foi lá e fez alguma coisa, que foi criando o seu próprio negócio ali de 7 para 8 anos. O otimismo e essa vontade de fazer, seja lá qual for o contexto, é muito, a gente vê muito aqui, né, no podcast. A gente está sempre comentando isso. E uma outra característica que eu achei bem interessante foi esse senso de Brasil que ele tem. Não é um nacionalismo piegas, é uma coisa bem... Ele quer desenvolver a comunidade, né? Então ele fala, né, do evento, que ele queria criar um evento bacana que acontecesse no Brasil, que fosse referência. Ele quer que o Brasil tenha líderes. Então, ele tem esse senso de desenvolver a comunidade, de fazer as coisas para o país, que é bem legal. É algo que nem sempre a gente fala aqui, mas nele foi uma coisa que me chamou a atenção. Sim, mas eu concordo. E uma coisa que ele tem bastante, que ele carrega com ele, é os princípios. Ele falou várias vezes que ele não quer perder a essência, que ele, mesmo conquistando, ele quer continuar levando com ele todos os aprendizados que a mãe dele ensinou para ele. Boa! Então, esse foi o episódio de hoje. Continua acompanhando a gente. Na próxima semana voltamos com mais. E sigam o podcast Atitude Empreendedora nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Enfim, estamos em todas as plataformas. Até semana que vem, pessoal! Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Marcela Burru e Mayara Santos, com a produção de Ariane Abdala, Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Gabriela Lopes e Silvia Balieiro.